Então, gente, ó, esse aqui é o vídeo de estreia de um quadro novo aqui no canal, o quadro Pipoca Papo. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Por que pipoca papo? Porque eu amo comer pipoca e tudo para mim é motivo de comer pipoca e eu amo conversar, bater um papo com os amigos comendo pipoca. E a ideia desse quadro é justamente essa. Eu vou sempre trazer um convidado e o meu convidado ou convidada é que vai propor o nosso papo do dia, o nosso assunto. Então eu tô aqui com a minha pipoquinha, aqui para vocês verem, ó. Inclusive, essa pipoca vai me representar e também o meu convidado de hoje, porque infelizmente ele está desprovido de pipoca, gente. Nessa quarentena já tá acabaram. Com água. Mas está com a água, com a sua caneca nerd do Cavaleiro do Zodíaco. Do Aldebaran de Touro. De touro, isso aí. Então, eu quero que você se apresente, por favor, amigo. Vamos lá. Fala aí quem você é, um pouquinho dos seus trabalhos. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Muitas perguntas. Vamos lá. Prazer, Marcelo Duarte. Quantos anos a gente se conhece, né? E há quanto tempo a gente não se vê pessoalmente, né? Desde o dia 20 de março que a gente não se vê. Né? Exatamente, é verdade. Desde o dia 20 de março, memória viva, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, ou para quem já ouviu falar, enfim. Yuri Calandrino, ator, dublador, historiador, dublador do Pardo, do desenho Urso Sem Curso, do Electron, da Liga da Justiça, do Loras Tyrell, do Game of Thrones. Quem mais? O Godines, do Chaves, não o atual, mas a versão de 2012. Quem mais, gente? Do Humpty Dumpty, do Alice através do Espelho. Stanley Dover, né, personagem altamente desafiador. Enfim, são 12 anos, né? Então tem bastante coisa. Isso agora. 12 anos de dublagem, Yuri. 12 anos, A gente está próximo. Você tem um ano a mais que eu. Eu tô com 11 aninhos só. Eu me lembro de você começando, né? No início, lembra? A gente tinha passado os percalços juntos. Né? Isso você aí. sempre muito íntegra, sempre muito ética de tirar o chapéu. E você, idem. Por isso que bateu logo a energia. Graças a Deus. Empate. Então, Yuri já fez uma breve apresentação, tá? Como vocês viram, ele é meu amigo e também um colega de profissão, ator, dublador, mas, como ele mesmo já adiantou aqui para todo mundo, ele também é historiador. Pois é, né? Ninguém é perfeito, né? Dizer o quê? Tudo carreira de ferrado. Alguém tem que saber a história, o que aconteceu lá no passado, para a gente não fazer besteira de novo. Com certeza. Alguém tem que saber e tem que lembrar a gente, Yuri, não é? Tá difícil nos tempos de hoje, viu, Marcelinha? Tá muito difícil. Tá complicadinho, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo também, né? Vai sim. Eu costumo dizer, eu sempre disse isso para os meus alunos, né, que são duas frases assim, jargão, né, que a gente aprende na universidade e carrega para a vida, né? Uma delas é que a história sempre se repete, ou como tragédia ou como farsa. No atual momento, eu acho que a gente está vivendo as duas coisas, né? E o povo que desconhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, assim, é um jargão, mas está acontecendo, é real. Né? E você ser testemunha dessas coisas acontecendo, você tendo conhecimento do que aconteceu no passado, e você olha para trás e vê assim, nossa, mas isso parece tão distante, isso parece tão primitivo, nós já fomos assim, e aí você olha para o presente e vê assim, meu Deus, está acontecendo de novo, né? É assustador. Porém, a gente cai nesses fatores, né? As pessoas desconhecem, né? Justamente isso que a gente vai aproveitar aqui, aproveitar o seu conhecimento e vamos aí tentar traçar um paralelo, né? Do que está acontecendo atualmente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Que é onde habitamos. Sim. Com a situação da saúde, né? No Rio de Janeiro, ali desde o início do século XX, né? Isso. Porque muitas coisas que estão acontecendo hoje, né? Doenças que voltaram, pandemia, né? São coisas que aconteceram bem no início do século XX. Né? O Rio de Janeiro, na verdade, sempre foi uma cidade infestada de doenças, né? A ponto de
final do século XIX, início do século XX, todo mundo que vinha para a Argentina, né, vinha sempre as recomendações aos navios: passem longe do porto do Rio de Janeiro, aquele poço de doenças. Né? Porque o que geram essas doenças? Né? É saúde pública, né? Ou seja, a falta de programas públicos para saúde, urbanização, falta de saneamento, aglomeração de população em locais subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, e ignorância, né? Então, assim, a gente tinha esse combo logo no final do século XIX, quando a República se proclamou, né? E no início do século XX, quando começou a modernização da cidade, né? De tentar transformar o Rio, que era a capital federal, na Paris dos trópicos. Então, assim, houve uma tentativa, né? Na verdade, chegou a se concretizar isso, mas era uma coisa muito focada ali no centro da cidade, com as obras, com as modernizações. Só que a gente sabe, né, que toda vez que você vai desenvolver projetos dessa magnitude, você envolve pessoas do povo que não tem nada a ver com isso e que acabam sendo realocadas, né, para que coisas sejam construídas. E o centro da cidade, nessa época, era habitado. Né? As pessoas moravam, tanto no asfalto quanto nos morros. Era um projeto do presidente Rodrigues Alves, junto com o prefeito Pereira Passos, de transformar o centro da cidade, fazer uma ligação da zona portuária com a Cinelândia, que na época não era Cinelândia ainda, porque o cinema só chegou mais para frente, mas fazer através de uma larga avenida essa conexão de dois polos, né, que ligaria, por exemplo, o Morro de São Bento até o fim do Morro do Castelo. Né? E essa avenida foi a Avenida Central, que é a Rio Branco, né? Que ganhou esse nome de Rio Branco em homenagem ao Barão do Rio Branco, que foi um dos patronos da obra, né? Dos financiadores da obra. Mas a questão da saúde pública, ela sempre teve presente, né? Porque eram muitas epidemias, constantes epidemias. Febre amarela, peste bubônica, posteriormente a varíola, muitos vírus, né? E muitas doenças causadas por mosquito. Então, assim, por que isso acontecia? A cidade suja, a cidade ali com muita concentração de cortiços, tanto no asfalto, né, como posteriormente nos morros, mas pessoas assim sem saneamento nenhum, as ruas sem saneamento nenhum. Então, aquela coisa, água parada, né, vinha os mosquitos e as doenças eram contraídas, né? Então, assim, primeira coisa, né, para modernizar seria eliminar esses cortiços e depois desenvolver um programa de saúde pública para eliminar essas doenças. E o cara que fez isso foi o Dr. Oswaldo Cruz. Né? Isso começou ali pelos idos de 1902. Ele que estudava no Instituto Pasteur, na França, ele chegou aqui, encontrou a cidade nesse estado. Né? E aí ele foi mandado para o Instituto de Manguinhos, que é onde hoje é a Fiocruz, e ele foi estudar lá, e aí ele começou a desenvolver uns programas que chamaram a atenção do presidente. Mas assim, o Rodrigues Alves ele tinha essa meta de saúde muito forte no programa de governo dele, porque ele já tinha perdido uma filha para a febre amarela, né? Ele fazia parte dos conselhos lá do Império, ele era um cafeicultor, né? Então, assim, ele tinha essa coisa da modernização e tinha essa coisa com saúde pública. E o Pereira Passos, que era um engenheiro, o prefeito, né, ele estava desenvolvendo as obras e, obviamente, a gente sabe que onde tem obra, você tem mais acúmulo de sujeira, né? E aí aquela coisa, demolição de morro, demolição de cortiços. E aí o Oswaldo Cruz veio com as vacinas, né? As malfadadas vacinas. Primeiro que vinha uma coisa de descrença total de que a doença era causada por mosquito, né? Até a própria mídia, sempre a mídia, né, já questionava, né, como é que pode um mosquito causar tanta doença, e, enfim.
as pessoas não levavam a sério, né? E, obviamente, por mais que você tivesse uma população iletrada, em sua grande maioria, né, que não lia os jornais, mas a fofoca corria ali a boca miúda entre o povo, né? E Desde como, sempre. como sempre, né? E também tinha as caricaturas, né? As pessoas às vezes não liam os jornais, mas viam as caricaturas. Entendi. Né? Uhum. As charges eram uma coisa muito presente na história da imprensa, né? Que dava mais esse acesso para os iletrados saberem mais ou menos o que estava acontecendo. Mas a conversa vinha sempre das rodas de alta sociedade que ficavam ali no centro, né? O Oswaldo desenvolveu, né, a Brigada dos Mosquitos, que era aquela coisa de detetizar, né? E isso era um absurdo para as pessoas, porque as casas eram invadidas, né, pelos agentes da polícia e pelos agentes de detetização. Porque Invadidas porque as pessoas tinham esse receio, esse esse medo, né? receio, Então, exatamente. infelizmente, precisaram usar essa força. Usaram da força, exatamente. E aí a coisa, sabe? Porque todo mundo questionava quem é esse homem, né? Que autoridade, né? Autoritarismo, tanto por parte do presidente quanto por parte do próprio Oswaldo. E ele disse: Ah, eu vou erradicar a febre amarela em um ano. E assim foi, né? Porque assim, a doença ela atacava principalmente no verão, né? Você vê que os casos de dengue, que também são transmitidos pelo mesmo mosquito, é tudo no verão, por causa de água parada, água de chuva, né? E aí ele falava, não, tem que fazer detetização, tem que entrar na casa das pessoas, as pessoas não vão permitir. E aí o presidente e o prefeito deram carta branca para ele usar da força, e assim foi. E realmente, do ano de 1904, houve um total de mais ou menos 43 casos de febre amarela, sendo que no ano anterior, de 1903, teve 920 casos, né? Então, por aí você vê, né? E aí vem também a eliminação da peste bubônica, né? Que era uma doença muito comum em cidades litorâneas. E ele descobriu nas pesquisas, né, que ele fazia lá no Instituto de Manguinhos, que a peste bubônica era causada pela pulga do rato. Então, o que, que ele fez? O governo desenvolveu um programa para oferecer para as pessoas entregarem ratos e receberem uma recompensa em dinheiro, né? Então, assim, você levava um rato e recebia, sei lá, R$ 300, que era o preço de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Aham. E aí, obviamente, tinha os oportunistas, porque tinha gente que criava rato, né? E aí começaram a vender, né? Mas né, nessa época, se você Mas lê assim, você lendo alguns relatos de cronistas, né, como o João do Rio, por exemplo, ele descreve, né, do camarada que passava na rua e tocava uma corneta, né? E era o homem do rato. Tipo assim, se você tem rato para vender, né, ou rato para doar, né, fosse vivo ou morto, né, para entregar. Isso aí deu certo. deixa eu fazer uma pergunta. Mas isso não poderia ser uma estratégia ruim no sentido de as pessoas vão cultivar rato, as pessoas vão atrás do rato, as pessoas não vão adoecer tendo contato com esse rato? Então, eu Não acho que aconteceu isso. isso? Não, isso Sei lá, chegou a acontecer, mas assim, o objetivo era eliminar, né, sabendo o assim, você não foco. eliminar o foco e também ter certeza de que a doença era causada pela pulga do rato. Mas óbvio, né, Entendi. sempre tem os espertalhões que tentam lucrar em cima disso, como eu te falei, tinha gente que cultivava rato, né? E aí é aquela coisa, quanto maior o rato, maior o preço, né? Quanto maior a quantidade de ratos, mais dinheiro. Então, assim, era uma campanha que acabou virando um pouco de zona, né, por conta dos aproveitadores, né? Você vê o famoso jeitinho brasileiro. E aí depois veio a varíola, né? Que foi mais uma doença viral, né? E que tinha que tomar vacina, né? Era uma doença que já existia desde o início do século XIX, né? Ela veio, não sei agora se foi da região do Egito ou não, não tenho certeza, mas assim,
tinha uma epidemia grande de varíola, né? E era uma doença que, assim, os poucos que sobreviviam ficavam cheios de sequela, né? Porque eram aquelas erupções na pele, tratamento precário, uma coisa que uma vacina resolvia. E aí lá foi ele de novo para Manguinhos desenvolver a vacina. E aí surge o conflito, né? Então Liberdade. foi com a varíola, foi na vacina da varíola que surgiu a revolta da vacina? Foi. Ou foi antes? Não, na verdade, assim, a insatisfação com ele já vinha de muito tempo. Mas a Uhum. revolta da vacina surgiu com a obrigatoriedade das pessoas terem que tomar a vacina. Sendo que essa obrigatoriedade já existia desde 1811, que Dom João, quando chegou ao Rio, ele teve gente na família que Nossa. morreu de varíola e ele instituiu que já era uma lei que as pessoas deveriam ser obrigadas a tomar vacina. Mas, você sabe, né? Isso não é coisa só 1811. 1811, E agora a exatamente. gente está falando de 1904. Isso, né? Ou seja, não precisava nem se promulgar uma lei que já existia, mas aqui no Brasil a gente tem muitas leis que existem e não são cumpridas, né? Muitas pessoas, né, pensadores, não só o povo, mas também os pensadores, questionavam isso, essa obrigatoriedade de tomar vacina, porque não sabia a origem, não sabia as reações, o tipo de problema que poderia ter, se iria erradicar mesmo a doença, enfim, uma ignorância, né, e um obscurantismo por falta de conhecimento que geravam esses medos. Então muita gente se recusava a tomar a vacina. E aí veio a revolta, porque como foi obrigatória, né, foi necessário mais uma vez o uso da força. E aí o povo se revoltou. Por quê? Porque quando a polícia entrava na casa das pessoas, é aquela coisa, vocês não podem tirar a minha liberdade, o meu direito, né, de tomar vacina. E tinha De não também, tomar. de não tomar, exatamente. E tinha também aquela coisa do conservadorismo, do moralismo, né? Porque, tipo assim, um agente sanitário vai aplicar a vacina na minha mulher, que ela vai ter que ficar com os braços desnudos, né? Ou vai ter que tomar na coxa, ou vai ter que tomar nas nádegas. Que absurdo. Não pode, não quero, né? E aí, em Nem 31. pensei nisso. Pois é. É. Aí, salvo engano, 31 de outubro de 1904, o bicho pegou. Porque o pessoal ali do Morro da Saúde não aceitou e eles resolveram se manifestar contra. E aí quebraram bondes, fizeram barricadas, né? Foi um caos urbano, morreu gente, mas ao mesmo tempo eles acuaram a polícia porque não era o exército, né? O presidente não queria chamar o exército porque o Rio de Janeiro também nessa época estava passando por revoltas de problemas ligados com as forças armadas, né? Os dois primeiros governos republicanos foram governos militares. E durante esses governos houve revolução dos militares para tentar permanecer com o governo. E aí os presidentes civis, que são os barões de café, eles não queriam a volta desses militares. E aí chamar militar para conter uma revolta desse porte poderia dar uma brecha para um golpe político, né? Então, Caramba, assim, que sinuca. aí você vê tudo assim interligado, né? Obviamente houve reforço policial, as pessoas, o povo, né, acabou vencido e deu no que deu, né? Ele conseguiu eliminar a varíola, né? E alguns dos líderes da revolta foram extraditados, acho que esse é o termo, né? Extraditados. Lá para o Amazonas para participar como trabalhadores operários da construção da estrada Madeira-Mamoré, né? Ou seja, essa foi a punição, né? Aí a gente cai naquela questão assim da escravidão que tinha sido abolida, mas que na verdade não foi. Quem eram essas pessoas que estavam sendo oprimidas? E assim, falando ainda de saúde, você tinha a questão de crenças religiosas. Que, por exemplo, muita gente que residia nos cortiços do centro da cidade eram ex-escravos, pessoal assim de negros, de baixa renda, que tinham crenças em religiões de matriz africana, né, que iam para a rua fazer seus trabalhos para Obaluayê,
né, e jamais aceitariam uma interferência externa, né, mexendo nas crenças deles. Os católicos também. Então, assim, tem todo um paradigma aí de crenças, né, que não chega a ser um fundamentalismo religioso, mas que tem o dedo da religião fazendo aí um confronto com a ciência, né? E, mais uma vez, o conhecimento limitado, porque o povo não tinha esse conhecimento, não tinha o acesso a esse conhecimento. Então, o que chegava aos ouvidos deles parecia absurdo, né? Tipo, vai injetar um negócio dentro do meu corpo que eu não sei o que que é, né? Doença causada por mosquito, né? Enfim, como é que como é que você tem controle de um negócio desse? Então, assim, é uma questão cultural, é uma questão social e é uma questão política. Depois disso, o Oswaldo Cruz continuou os trabalhos dele em Manguinhos, ele chegou a ser prefeito de Petrópolis, né, para combater problemas lá. É, coisas que ele desenvolveu aqui no Rio também foram usadas em outras cidades litorâneas que tinham essas pragas, né? E depois da morte dele, o Instituto de Manguinhos virou a Fundação Oswaldo Cruz, onde outros cientistas é, desenvolveram trabalhos no combate a outras doenças de epidemias voltadas, né, nesse campo de pesquisa. Né? Uhum. E aí a gente pode entrar na gripe espanhola, né? Que na verdade não é espanhola, né? Ó, Ela veio, gente. ela veio dos Estados Unidos. Eu ia falar isso agora. Do Ela Zil, veio do, ela veio do do Kansas. tio Sam. Da Do terra do tio Kansas, Sam. mais precisamente. Do Foi do Kansas. Kansas, se desenvolveu ali, só que ela se alastrou primeiro na Espanha. Então as pessoas equivocadamente chamaram de gripe espanhola porque a Espanha, né, foi o primeiro país que teve a epidemia. Essa epidemia veio no ano de 1918, foi uma epidemia viral, que inicialmente foi tratada pela mídia como uma gripezinha, né? A mídia golpista desde sempre, né? Uma epidemia que começou na Espanha, mas virou pandemia. Virou pandemia, porque Foi a primeira pandemia da história que você tem conhecimento, mais recente, né? A gente está não, falando. não chega a ser a primeira. A gente está falando assim, século XX, do século XX foi. Né? Sim. Porque quando você fala pandemia, você está falando em níveis globais. Né? Uhum. Por mais que você tenha cientistas aí falando de pandemias recentes, como H1N1, gripe aviária, né? Eu não sou especialista em saúde. Se tiver algum especialista em saúde aí, pode escrever nos comentários. Mas eu não considero isso como pandemia, eu considero isso como epidemias locais, né? Que obviamente É. atingiram vários países, mas assim, não paralisou o mundo, como a gripe espanhola paralisou. Eu entendo dessa forma também. É. Acho que Então, faz sentido. porque é aquela coisa, quando você fala pandemia, né, é porque você pegou tudo, né? Tipo assim, tá o Uhum. globo todo tá mobilizado, né? Uhum. E obviamente iria chegar ao Brasil. Como chegou? Chegou através de um navio que saiu da Inglaterra, né, e ancorou em Pernambuco e veio para o Rio de Janeiro. E nessa viagem morreram duas senhoras. Né? Até então, ninguém sabia que era gripe espanhola. Né? Para todos os efeitos, trataram a morte como percurso de viagem. Né? Ficaram doentes, não resistiram, tudo viagem de Duas navio, senhoras, né? duas senhoras, né? Sempre Muito os tempo no idosos, mar. Uhum. exatamente, os idosos, grupo de risco, né? Aí é aquela coisa. Veio para o Rio de Janeiro, existe uma cópia, eu acho que não sei se é do Diário de Bordo ou se é do de uma notícia da imprensa dizendo que o nome das duas senhoras que morreram e que o navio estava fazendo boa viagem e tal. Mas assim, quando ele ancorou aqui em Niterói, e ele ficou um tempo aqui, já tinha os marinheiros que trabalhavam no porto se contaminaram. Então, assim, 10 marinheiros estavam contaminados. E foi uma questão de tempo para o negócio se espalhar, porque daqui a pouco já tinham 50 pessoas contaminadas.
né? Era em progressão geométrica. E o que a imprensa fazia? A imprensa negava. E o ministro da Saúde da época também. É aquela coisa, é uma gripezinha, né? Do tipo, ah, não, Pode criar alarde na população. exatamente, né? Porque se você criar um alarde na população, Qual a né? responsabilidade do governo para lidar com isso? Exatamente, já era. E aí o negócio foi tomando proporções assim fora de controle, né? Estádios foram feitos como hospitais de campanha, né? O estádio São Januário, ali em São Cristóvão, foi feito como hospital de campanha. Tudo se repetindo. Exatamente. E assim, as pessoas iam morrendo, né? Você tinha corpos empilhados na Avenida Rio Branco, porque você não tinha mais aonde botar, né? Os hospitais lotados, as santas casas lotadas, enfim. E A um coisa detalhe, nessa época não tinham o conhecimento que temos hoje e a grandíssima maioria da população também não tinha nem as condições que temos hoje, de pelo menos poder lavar suas mãos com água e sabão. ainda tem isso, A gente não está nem né? falando de álcool em gel, Não, isso é está uma falando de pelo menos realidade. ter água. Água. E aí, de novo, você cai na questão do saneamento. Porque, tudo bem, é uma epidemia viral, mas aonde não tem saneamento, a coisa é mais complicada, né? E aí você vê o negacionismo por parte, primeiramente, da imprensa, né? Que, na verdade, estava levando a culpa, e o negacionismo por parte do governo. Obviamente, depois esse secretário de saúde, que eu não vou lembrar o nome dele, acho que era Carlos Seidel, ele foi demitido, mas assim, o estrago já estava feito, porque a gripe estava espalhada no país inteiro, né? Acho que foram, no mundo, né? Eu acho que foram 20 milhões de mortos, né? Não vou saber precisar os números do Brasil, mas você vê, 20 milhões, né? Isso daí correspondia ao que? A 1% da população mundial, né? Que não é nada, é coisa pra caramba, né? Ainda mais naquela época, que a gente tinha população menor do que hoje. E aí é aquela coisa, sabe? Foi descoberta, né? Uma forma de se combater, a epidemia foi contida, né? A pandemia foi contida, mas doenças elas surgem o tempo todo, né? E aí as pessoas ficam dizendo, ah, mas o que causou a gripe espanhola e tal? 1918, você está no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, você sabe que com guerras vem doenças, né? Não tem como. Seja lá qual tipo de doença for. E naquela época a gente nem tinha conhecimento, nem a ciência também de desenvolvimento de arma biológica, né? Isso é outra Muito coisa, bom você ter tocado nesse né? ponto. Pois é, isso é outra coisa. Tá Então, vendo? Aí a importância da gente observar a história. é, Os fatos, exatamente. contra fatos não há Fatos não argumentos. têm argumentos. Não tem. Então, você vê assim, sabe? As pessoas negam, as pessoas falam, ah, não, mas isso não vai acontecer, mas isso não está acontecendo, é um alarde da imprensa, é só uma gripezinha, quando na verdade quando a coisa sai de controle, ninguém sabe como lidar, né? E aí é que eu falo sempre, né, que isso, né, em guerras você está combatendo o inimigo, né? Agora, você lutar com ideias, né, ou ideais, é muito mais difícil do que você pegar em armas, né? Então é muito complicado. E num período de fundamentalismo religioso, de teorias de conspiração, que sempre existiram, né? Em qualquer época da história sempre existiu, né? Mas hoje em dia, com acesso global a todos os tipos de informação, né? Você tá com a coisa disseminada para um lado que é bastante complicado, muito Uhum. complicado. Então não tem essa coisa assim de que direita, esquerda, não é isso. O buraco é muito mais profundo do que isso, né? E você sempre tem os negacionistas, né? Ah, não, eu sou imune, não sei o quê, enfim. E as coisas dão no É que imune, dão, mas né? vive em sociedade, né, meu amor? Vive em Você não tá sociedade. sozinho. É Exatamente. responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Você vê, na gripe espanhola, o presidente ele foi vítima, né? O Rodrigues Alves tinha acabado de ser eleito, não chegou nem a tomar posse, porque pegou a gripe e morreu em janeiro de 1919. E aí o Delfim Moreira, que era o vice, que assumiu, ele morreu também, mas ele morreu de sífilis.
Nossa. E é alguém que lutou para Sim, que, né, para que as pessoas fossem vacinadas, para que as sim, pessoas tivessem ali, enfim, a condição de ficarem ali protegidas, enfim, alguém que tinha conhecimento, que foi atrás, que lutou não só por si, mas pela população, né? Tentou exatamente. cumprir o seu papel como representante de um Um povo. representante do povo, Essa exatamente. pessoa foi vítima da ignorância de muitos. Sempre existem interesses políticos por trás de qualquer ato, de presidentes, de governadores, né? Entendi. Não vamos dizer que o Rodrigues Alves foi um santo, não foi, né? Uhum. Mas assim, o cara fez, né? Ele estava ali à frente, né? Claro que ele queria defender o dele também, né? Para ele não ser destituído pelos militares, mas assim, foi um representante ali da nação que fez alguma coisa, né? Como outros presidentes também fizeram, e como outros também não fizeram, né? Uhum. Porque se a gente analisar a história do presidencialismo republicano, tem uns que são muito vergonha alheia mesmo, sabe? É, não, assim, tem alguns que você pode dizer assim, nossa, esse foi o pior presidente da história, né? Atualmente eu acho que nenhum deles, porque o cargo atualmente está sendo ocupado, né? O primeiro lugar está sendo ocupado. Mas tem outros assim que você olha e fala, Nossa opinião, né, gente? é, Opinião a que gente fique, só respeita. Isso não é que fique, ofensa, tá, gente? É pois é, opinião. que fique bem claro, e que ninguém aqui é comunista. Mas enfim, Isso aí. é, essa coisa, né, de estar sempre, sabe, batendo de frente, não aceitando, a gente não pode fechar os olhos para a ciência, né? Qualquer tipo de ciência. Vou falar da meningite. Sobre. Era isso que eu ia te perguntar. Eu É, tava esperando o momento para te perguntar isso. é, que não foi uma pandemia, foi uma epidemia, e que aconteceu aqui no Brasil, e que durante anos ninguém soube, né? Por Por quê? quê? Né? Vamos lá. A gente vivia em 1971, o presidente era o Garrastazu Médici, o terror da ditadura, né? A ditadura civil-militar, é, que já estava no seu auge nessa época, AI-5 já tinha sido decretado, enfim, a gente estava sob um regime totalitário. E aí veio a epidemia de meningite, mas ninguém soube porque foi proibido de ser divulgada pela imprensa. E qual o motivo? Não tinha vacina, né? O Brasil, naquele auge de desenvolvimento do milagre econômico brasileiro, crescendo 12% ao ano, né, com aquela coisa de que os militares salvaram o Brasil do comunismo, que nós estávamos num caminho de progresso, não poderia jamais ser maculado com uma imagem de um país que estava doente com uma epidemia de meningite e que não tinha vacina para conter isso, né? Então, o que que você faz? Você abafa o caso. Só que não daria para abafar por muito tempo, porque ia chegar uma hora que a doença ia chegar em quem? Proporções. Nos ricos, né? Na elite. E aí, né? Então, em 1974, já era o Geisel, o presidente, já tinha trocado, né? O secretário de saúde, ou ministro da saúde, agora não me lembro, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, aquele jornal comunista, né? De esquerda, né? E a entrevista não foi publicada. E aí ele perguntou por que não publicou. Eu falei, ué, fala lá com o teu governo, que o teu governo censurou. E aí é que o Geisel ficou sabendo que estava tendo a epidemia de meningite. E aí veio ao público, né? Em 1974. Ou seja, foram 3 anos em que a epidemia foi abafada. É isso que eu te perguntar. Você falou 1971 primeiro, e agora a gente já tá em 74. 71 foi quando começou. Meu Deus, 70, 3 anos, 3 anos! 3 anos. Tem 74, dados de quantas pessoas morreram? eu não tenho exatamente, mas bastante gente aí morreu Pô, porque não tinha vacina. Não tinha vacina. E aí aquela coisa, só em 74 foi divulgado e só em 77 que foi erradicado. nossa, mas. E aí você vê. E aí tem aquela coisa, as vacinas foram desenvolvidas, né? E aí você cai naquela questão, quem é que vai tomar primeiro? Né? Os ricos. Exatamente. E o Brasil do milagre econômico, o Brasil do desenvolvimento que estava crescendo 12% ao ano, o Brasil que foi salvo dos militares através de uma revolução contra os comunistas. Enfim,
toda uma gama de interesses políticos, sabe, que, na verdade, escondia do povo uma verdade, né? Você estava diante de um quadro de epidemia, né? E simplesmente as pessoas não tinham noção porque não veio a público. E por mais que você use essa desculpa de que não pode causar histeria em massa, mas da mesma forma que é questionável lá em 1904 a liberdade das pessoas quererem tomar vacina ou não, Ou não. né? Também é questionável o direito das pessoas terem acesso à informação ou não, né? E aí você vê hoje o cenário atual, né? As pessoas duvidando de tudo, de todos, né? E isso é uma especulação que eu faço, né? Se desenvolverem uma vacina do coronavírus, teremos gente que não vai querer tomar, Nossa, Yuri, eu ia te perguntar isso. Eu ia né? pedir justamente assim, você como uma pessoa que tem todo esse conhecimento, você tem conhecimento sobre os fatos, sobre, enfim, o que já aconteceu, e muito do que você falou está se repetindo assim, mas nossa, parece caderno copiado. É impressionante, né? Que você Eu acho que vamos tentar usar aí, vamos, Yuri, o, o sensitivo, o achista, né? o que Vamos vai pro falar achista. previsões para 2021, 2022, quem sabe? Eu acho que assim, vão desenvolver a vacina, obviamente, porque a ciência, por mais que ela venha cada vez mais tentando ser boicotada no mundo, não estou me atendo ao Brasil, porque essa situação toda, ela é um problema global e a descrença na ciência também é um problema global. Ela não está presa somente à ignorância do Brasil. Desculpa, uma Hum, pergunta muito pessoal. O que Pergunte. você acha que causa isso novamente? Porque a gente já tem tanto conhecimento. É a falta de acesso ao conhecimento, né? É A aquela falta de coisa. acesso ao conhecimento, mas. É, porque o que que acontece? Ou a falta de Quando interesse. também Porque tem muitas pessoas que têm condições de ter acesso. são as duas Eu, coisas, são as duas coisas. O problema todo, a gente entra já num campo mais sociológico, né? É que quando você esclarece muito as pessoas começam a questionar quem está no poder. E aí entra toda uma questão de estrutura de hierarquia de classe social, né? Não, uhum. não estou falando de marxismo, estou falando de como a coisa funciona em estruturas da pirâmide social, né? Gente, até aproveitando aqui, a gente está fazendo aqui uns paralelos, assim, umas piadinhas, mas é isso que você falou. Tem que saber separar as coisas, Sim, tá? Você está porque falando aqui sobre história, sobre é acontecimento, sobre fatos, entendeu? Vamos porque saber analisar as coisas e separar. muitas coisas que as pessoas não conseguem entender e que elas tomam como verdades ou definições que elas ouviram na internet ou ouviram na televisão ou leram no jornal, são coisas simplificadas, porque tudo tem conceito. Então, você fala assim, porque o comunismo, né? E aí você pergunta para o sujeito, você sabe o que é o comunismo? Você sabe a diferença entre comunismo e socialismo? Você sabe o que é capitalismo selvagem? Você sabe o que é liberalismo? Como funciona? Como se desenvolve a pirâmide social? Por que, que é a minoria que está no topo que comanda a maioria que está abaixo? Né? Enfim, conceitos. Conceitos que são deturpados por falta de conhecimento. Né? Agora, é uma questão de interesse? Em partes é. Né? Mas é aquela coisa. Qual é a melhor forma de você manter o seu status quo? É não permitindo que alguém te tire daquela zona de conforto na qual você conseguiu se inserir. É aquela coisa que eu combato veementemente da tal da meritocracia
brasileira, né? Do tipo assim, o camarada tem dinheiro, ele é rico porque ele se esforçou. Você que não conseguiu, você que tem que trabalhar no seu Uber 12 horas por dia ou entregar comida para os outros em cima de uma bicicleta 12 horas por dia para ganhar um salário de fome, você não é esforçado o suficiente, sabe? Isso é o absurdo dos absurdos, né? E aí, o que acontece? Essas desigualdades sociais, elas abrem espaço para quê? Para o obscurantismo, para os autoritários, para os populistas, que pegam o povo tão desiludido, tão maltratado, e começam a vender para eles, através do discurso de ódio, né, que eles são os salvadores, que eles vão resolver, que eles estão ali para combater uma estrutura de poder anterior a deles que trouxe corrupção e destruiu o sistema. Quando, na verdade, o que eles fazem é a mesma coisa, só que com uma repaginada e com requintes mais cruéis, né? Eu sempre fui contra você usar o termo fascista. Ah, falando fascista, falando... Por quê? Novamente a gente cai naquela coisa. As pessoas estão falando sem saber. Vai chamar por chamar o cara de fascista ou vai chamar por chamar o cara de comunista? Porque na hora que acontecer de verdade, na hora em que o cara se mostrar realmente com características de fascista, você já desgastou o termo a tal ponto que acaba perdendo a credibilidade. Entende? Então, assim, definição de conceito. E aí, voltando para a questão do vírus, da vacina, é aquela coisa. Do jeito que está, a gente vivendo uma realidade quase que distópica, né? Porque se você contar isso, parece que saiu de uma distopia, parece que saiu de um filme, sabe? De um apocalipse zumbi, né? Você vai chegar e vai falar, não, olha, tem aqui a vacina do coronavírus, do Covid, né? E tá arriscado o sujeito dizer, não vou tomar, porque isso daí é uma invenção globalista para implantar um chip na minha cabeça, para controlar, ou não vou usar máscara porque isso daí é uma forma de repressão que os governos de esquerda querem impor a mim, ao mundo, enfim, aquelas teorias de conspiração absurdas que são disseminadas por aí, à torta e à direita, ao redor do globo, não é uma coisa de Brasil só. Aí você tem essas coisas, sabe? Então você vai dizer, a mídia golpista. A mídia golpista desde sempre, né? A imprensa escrita, né? É uma coisa assim, sabe? Tudo que tem grandes corporações por trás, você questiona, mas você vai questionar a ciência, cara. A ciência que sempre salvou vidas, a ciência que sempre trabalhou em prol do desenvolvimento tecnológico da humanidade, a ciência que nos permite hoje pegar e ter uma conversa assim à distância, né? Sabe? É complicado, né? Mas assim, a ciência sempre foi refutada por fundamentalismo religioso, né? E atualmente ela é refutada não só pelos fundamentalistas religiosos, mas também pelos governos que têm um viés assim mais autoritário, né? Não estou nem entrando no mérito aqui de esquerda e direita, porque a gente sabe que também tem governo autoritário de esquerda, né? E sabe, é aquela coisa, porque o Brasil vai virar uma Venezuela, não sei o quê. Cara, do jeito que tá, realmente vai, né? Então, assim, é complicado. O historiador, ele não pode ficar fazendo esse tipo de julgamento, porque a gente está aqui trabalhando, especulando o futuro na base do achismo. Mas, assim, é muito difícil você presenciar algo que estava lá nos livros, sabe? Que você aprendeu como história, né? Se repetindo diante dos seus olhos, com tanta informação que tem aí, sabe? E fala assim, cara, como é possível regredir tanto? Aí a gente cai no clichê. Povo que desconhece a sua história está fadado a repeti-la. E a história sempre se repete, seja como tragédia ou como farsa. E no atual momento está sendo as duas coisas. Tragédia pelas 114 mil vidas, né? E farsa porque você está vendo aí um circo de horrores, um espetáculo de extremo mau gosto
em todos os âmbitos, né? E é aquela coisa, né? Para você dominar um povo, para você dominar uma cultura, né? Negue a eles o acesso à informação. Vai taxar os livros, vai proibir determinados assuntos, vai cortar a verba da cultura, né? Vai tirar sociologia, filosofia do ensino, né? Porque você limita o conhecimento. E aí, se a gente entrar na história da educação, por exemplo, você vê que o Darcy Ribeiro ele lutou pra caramba para incluir essas disciplinas, né, essa interdisciplinaridade, para que as pessoas tivessem acesso, para que a gente não ficasse na escola estudando história só baseado em data e cantando o hino da bandeira. E assim, você analisando, nós estamos falando de 100 anos atrás, sabe? Coisas que aconteceram 100 anos é um tempo muito recente, né? Sim. Tempo muito recente. Então, assim, você, há 100 anos atrás, a gente estava saindo da Primeira Grande Guerra. E agora a gente está, do jeito que as coisas estão, dependendo dos rumos aí dos próximos 2 anos, a gente pode estar se encaminhando para a Terceira Grande Guerra, que ela não precisa ser necessariamente bélica, embora todo mundo já esteja aí armado até os dentes, né? Mas há outras formas de você guerrear. E essa coisa de guerra cultural, né, globalismo, essas teorias de conspiração maluca, isso está ganhando uma proporção maior do que deveria. E aí é o que eu falo, você combater ideias é muito mais difícil do que você combater com armas. Se você olhar para frente e dizer assim, ah, vai passar, vai, né? Tudo Mas passa. tudo passa, O né? bom, o mal, a vida continua, Agora, mas exatamente, aí é aquela coisa, o o que novo a gente vai normal, colher. exatamente, o novo normal virá, virá, né? Mas aí é aquela coisa, sabe? As sequelas, elas ficam, né? Muitos governantes da humanidade que foram criminosos só foram reconhecidos como criminosos anos depois de suas mortes, né? E as sequelas do que eles fizeram ficou e demorou para apagar. Alguns países ainda não conseguiram apagar, né? A Alemanha carrega nas costas um fardo enorme até hoje, né? E você vê essa expansão desses governos autoritários, conspiratórios aí está acontecendo. Você tem aí, tem Estados Unidos, você tem Hungria, você tem a Polônia, você tem a Itália, né? E você vê movimentos de extrema direita acontecendo em outros países, na Espanha, na Holanda, né? E aí as pessoas ficam naquela de que China, Coreia do Norte, não, sei o quê. Não é uma questão de defesa desses países, não é isso. Mas assim, foca-se muito num ponto para desviar a atenção. E aí quem acaba sendo afetado? É um todo. É impressionante. Nós ainda somos uma civilização que a gente cresceu muito e rápido, né? Enfim, Sim. tecnologicamente, meu pai quase que não sai. E cientificamente. Agora, moralmente, parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais ganância. Esse é um problema que acompanha a humanidade desde os tempos de Cristo, né? Sim. O homem, em essência, ele tem que desenvolver isso, ele tem que trabalhar isso, né? Então, vamos supor, daqui a um século a gente já está explorando o espaço, ou está se conectando com outras formas de vida, né? Como Star Trek sugere, né? Acho Mas, que menos, hein? talvez menos. Mas, assim, é aquela coisa. Será que nós vamos carregar esses valores morais para os séculos futuros? Isso é uma coisa que a filosofia questiona isso, né? Mas aí já é uma outra seara, fica um pouco mais complicado de entrar, né? Mas Aham. assim, os filósofos eles já estão batendo nessa tecla, entendeu? E novamente, até quando a gente está falando de valores morais, né? A gente tem uma inversão de moralismos muito grande, porque o que o conservador é, em essência, é uma pessoa que conserva, não é uma pessoa que destrói, né?
E em nome deste conservadorismo, coisas estão sendo destruídas e eles estão tentando destruir coisas. E aí é aquilo, sabe? Isso não é ser conservador. Isso não é conservar, preservar. A partir do momento que você tenta apagar a identidade de um povo através da história, através da cultura, acabou. Os objetos, patrimônio material, a gente sabe que não dura para sempre, mas que se você tiver políticas públicas de preservação, um incêndio como o do Museu Nacional jamais vai acontecer, né? E é aquela coisa, o patrimônio imaterial, ele está aí o tempo todo, né? Basta que você identifique e reconheça, como reconhecer a capoeira, né? Como patrimônio imaterial, coisa que há 100 anos atrás era um crime. O futebol era um crime também, né? Era um esporte marginal. Depois é que virou um esporte de elite, né? E hoje virou um grande comércio, corrupto também. Mas você tem outras coisas, sabe? Terreiros de candomblé da Bahia, tombados como patrimônio, a feijoada, né? Enfim, coisas que são parte da nossa identidade, do que nós somos. Isso não pode se perder, né? O teatro, o cinema, a música, é, a cultura em geral, são as nossas raízes, né? É o que fica. É a cultura popular, sabe? Que vem do povo, né? Não que a cultura de elite seja ruim, mas o bom do Brasil sempre foi a mescla dessas culturas, sabe? E isso tá sumindo, né? Quer dizer, não é que está sumindo, isso está resistindo para não sumir, né? Quando a gente fala de resistência, eu acho que vem muito disso, assim, sabe? Resistir não é só o combate de enfrentamento. As pessoas, às vezes, o simples fato de existir já é resistir. Isso a gente fala em todos os âmbitos, né? Então, é isso, né? Nossa, Yuri. Ó, se deixar, a gente vai começar agora a ir pro lado da filosofia. Pois é, né? Aí já vai ser assunto para um outro vídeo. E olha que eu nem sou filósofo, né? Mas a gente Nem é mistura um pouco. filósofo, mas sim, mistura, né? A gente mistura. Acaba misturando, não tem como. Não tem como, cara. Tá tudo Tudo interligado. interligado. É Interligado. verdade. Entendeu? E olha que eu É também não isso. sou, e eu nem sou especialista em história da saúde, né? Eu dei uma breve pincelada aqui. Existem historiadores assim que são, pô, já escreveram a história da saúde, né? O Eduardo Bueno, que tem um canal aqui no YouTube, já escreveu um livro chamado A Sua Saúde, né? Que fala da história da saúde pública, né? Que vai desde lá da Santa Casa de Misericórdia até o SUS, né? E é o que eu falo para as pessoas. Tudo que você vê num vídeo, num bate-papo, é uma simplificação e uma generalização de fatos. Se você quer realmente saber, vai ler, cara. Tem fonte aí para isso. E não vai dizer, é fake news, é fonte errada. Não! Vai procurar. Tem, sabe? Tem, É você tem sua acesso. responsabilidade. É Você, sua isso vai te responsabilidade. afetar. Exatamente, Tudo, sua tudo que a gente responsabilidade como cidadão. permite. Isso. Eu acho assim, tudo que a gente permite, não é nem o que a gente escolhe. É o que a Sim, gente permite. Porque às vezes a gente não escolheu aquilo, mas a gente permitiu. Que a gente não fez nada contra. é isso. Tudo aquilo que você permite vai te afetar, direta ou indiretamente. É Então a gente isso. tem que ter essa consciência. Sempre, sempre, né? Então, assim, eu indico essas pessoas e indico material bibliográfico. Vai pesquisar. Se interessou? História da saúde? Digita no Google História da saúde no Brasil. Você vai achar. Bobear tem até livro de graça em e-book que você pode pegar e ler, né? Ah, mas é chato ler, não sei o quê. Mas a leitura é a melhor fonte de conhecimento. Melhor fonte de conhecimento. Você vai para você entender como é que as coisas funcionam. E vamos, um dia de cada vez, um dia atrás do outro. É isso, amigo. Nossa, muito, 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 muito obrigada por esse Eu papo. que Nossa, foi agradeço. 1000 vezes melhor do que eu imaginei. Acho que é isso, né, Marcelinha? Acho que eu dei o recado. Deu muito bem o recado. Bem, espero, né, assim, para as pessoas que estejam interessadas em escutar, pelo menos. Espero, eu também, né? Espero que tenham gostado, espero que não tenham se entediado,
né? Mas algumas feridas precisam mesmo ser cutucadas, né? Sim. Para a gente ver. E é isso, gente. Não dá para tapar o sol com a peneira, gente. Não, né? E É é isso isso. aí. Quero deixar um recado aqui especial para o seu público que te acompanha, né? Agradecer pelo espaço. Eu não sou só esse Zé Palestrinha aqui, né? Quem quiser seguir lá no Instagram, Por favor, fala todas arroba, as suas redes. arroba calandrino30. Tem coisa de dublagem lá, tem coisa de música, que é a minha seara de pesquisa, né? Tem coisa de história em geral, tem coisa nerd, tem comida, tem, enfim, de tudo um pouco, né? Isso aí. Muito E além de apenas o ator, o dublador, aquela voz que você conhece, gente. é verdade. Muito além disso. Não é só fazendo voz de urso que a gente fica assim, desse jeito, né? Do Urso Sem Curso, né? Do urso pardo. Oh, Esse meu Deus personagem do que eu só tenho a céu. agradecer. Obrigada, querido. Eu Então, que vou agradeço. finalizar aqui, vou finalizar a gravação. Eu. É isso, gente. Vou deixar aqui todas as redes sociais do Yuri para vocês, tá bom? Sempre quis fazer isso. Como é que é? Se inscreve aí, clica, eu não sei qual é o ponto que aponta. Tem um sininho Sim, isso aí. é. Para quem É, ainda não for inscrito no canal, por é, favor, se inscreva. Deixa seu comentário aqui. Por é. favor, se você tiver algum conhecimento na área do nosso assunto aqui também, tiver Isso. algo a acrescentar, deixa nos comentários também, por Pode me favor. refutar à Tá? vontade, né? Mas segue aí, Compartilhem esses compartilha. vídeos. Então, segue aí, compartilha, clica aí no sininho, notificação, bota no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, a parada TikTok, toda. Eu não tenho, mas eu enfim, também não quem tenho tiver. ainda não. É, Então é isso. Tá é bom, isso. querido. Gente, sigam o Yuri também, tá? Obrigada, querido.